O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, que é o Sami Chaldi, esteve presente na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, e debateu sobre alguns temas. Entre eles, os erros na partida entre Flamengo e Estudiantes da Argentina. Eu vou falar um pouco sobre essa situação, essa visita, do Sami Chaldi lá em Luque, no Paraguai. Esteve presente com o presidente também da Confederação Sul-Americana de Futebol, que é a Conmebol, o presidente Alejandro Domingues. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Davi Luiz, ex-jogador do Flamengo, Davi Luiz revela que ao retornar ao Brasil, planejava se aposentar no mais querido do Brasil, no rubro-negro carioca, mas infelizmente não aconteceu, nação. Temos excelente notícia para o jogo de amanhã, Flamengo e Vasco. Temos aí Jorginho, Alexandre e Saul, que treinaram hoje normalmente com o grupo. Henrique, será que o Felipe Luiz vai colocar os três como titulares? Será que iniciarão o jogo entre os titulares? Vou explicar para vocês como o Felipe Luiz, inclusive separei aqui uma provável escalação que o Felipe Luiz deve ir a campo para esse jogo, esse clássico amanhã no Maracanã. Vou trazer todos os detalhes para você, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando já sobre essa excelente notícia. Jorginho, Alexandro e Saul treinaram hoje com os demais companheiros, hoje no último treino de preparação do Flamengo, no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo que fez o último treino antes desse jogo de amanhã. O jogo acontece às 17h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Jorginho, Alexandro e Saul estão aí de volta, ficando à disposição do técnico Felipe Luiz. Henrique, mais os três podem realmente entrar já para esse jogo de amanhã entre os titulares? Acredito que o Felipe Luiz deve manter aí algumas mudanças para esse jogo de amanhã. Mesmo recuperados, mesmo voltando a treinar com o grupo, os três devem iniciar a partida no banco de reservas. Ou seja, o Alan entrando no lugar do Saul no meio de campo, ao lado de Nico de la Cruz, já a situação envolvendo ali também o Jorginho, que é a ausência de la Cruz, entrando junto com o Alan, Jorginho e Saul de fora, iniciando aí no banco de reservas. Alexandro na lateral esquerda, Ayrton Lucas deve continuar como titular. E por se falar em de la Cruz, nação, a gente vê aí essa parada que teve aí durante a data FIFA, foi muito importante para essa recuperação de Nico de la Cruz, tá? Então amanhã Nico de la Cruz e Alan devem começar sim como titulares no meio de campo. Saul e Jorginho, mesmo recuperados, iniciando aí no banco de reservas, deve ganhar alguns minutos ali no segundo tempo. Felipe Luiz também já está preparando a equipe, visando o jogo da volta das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, que acontece na próxima quinta-feira. É mais um jogo importantíssimo para o Flamengo, que vale vaga na semifinal da Libertadores. Mas para esse jogo de amanhã, com essas mudanças, olha só, o Felipe Luiz, no que vem trabalhando durante ontem e hoje, esses 2 dias de treino que teve depois do jogo contra o Estudiante na última quinta-feira. O Flamengo treinou ontem, treinou hoje, amanhã tem o jogo, e muito provável que o Felipe Luiz vá com esse time aqui, tá? Olha só, Rossi, Varela, vamos falar um pouco de Varela também daqui a pouco, porque Varela tá sensacional, O Varela vive aí num momento incrível, mas esse é o provável time: Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, a Ayrton Lucas na lateral esquerda, tá? Alexandre ficando no banco de reservas. No meio de campo, de la Cruz e Alan, Arrascaeta um pouco mais à frente, e o trio de ataque com Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. É um provável time, tá, nação? Com que o Felipe Luiz vem trabalhando de ontem, no treino de ontem, e trabalhou também no treino de hoje. Guilherme Varela deve ser mantido na lateral direita.
Eu separei aqui os números nos últimos 6 jogos de Guilherme Varela. Olha só, nos últimos 6 jogos ele marcou um gol, inclusive foi agora, né, contra o Estudiantes, na última quinta-feira. Concedeu 2 assistências, concedeu aí 7 passes decisivos, teve aí 36% no acerto do cruzamento, teve 9 de 14 passes longos certos, um total de 64%, teve 5 de 10 dribles certos, de 10 ele acertou 5, 26 de 44 duelos ganhos, total de 59%, e 7 desarmes. Tá aí os números do lateral direito Guilherme Varela nos últimos 6 jogos. E amanhã promete ser titular novamente contra o Vasco. Amanhã, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo nos últimos 8 jogos, o Flamengo tem 7 vitórias, 1 empate, 0 derrota, 21 gols marcados e 4 gols sofridos. Esses são os números do Flamengo nos últimos 8 jogos, né? 8 jogos, incluindo Libertadores e Brasileirão, sem saber o que é perder. Sensacional, o Mengão queridão, incrível, incrível. E amanhã é mais um jogo importante. O árbitro da partida para esse jogo de amanhã, Rafael Klein. A CBF definiu, né, o gaúcho do Rio Grande do Sul, Rafael Klein, para apitar o jogo Flamengo e Vasco no Maraca, amanhã às 17h30, horário de Brasília. Bom, falar agora sobre as palavras do zagueiro Davi Luiz, ex-jogador do Flamengo. Davi Luiz concedeu uma entrevista ao Lance e Davi Luiz revelou que, ao retornar para o Brasil, ele planejava se aposentar no rubro-negro carioca. Ele falou o seguinte: olha só, quando voltei para o Brasil, eu assinei com o Flamengo e o meu plano era aposentar no Flamengo. Infelizmente, não terminou desta forma. Disse aí o zagueiro Davi Luiz, com passagens pelo mais querido Brasil, e queria muito, né? Queria muito se aposentar no Flamengo. O que você achou dessas palavras, Davi Luiz? Sinceramente, fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre esse encontro em Samichaldi, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, presidente da CBF. Samichaldi esteve na sede da Conmebol, ao lado do presidente Alejandro Domingues, e debateu alguns temas. Segundo o nosso colega Guilherme Pinheiro, entre esses temas que foram debatidos, entre eles, os erros na partida entre Flamengo e Estudiantes. O presidente da CBF chegou a entrar no circuito em defesa do Flamengo sobre a arbitragem na ação. E aí, torcedor, o que você acha sobre essa situação, sinceramente, né? Lembrando que na próxima quinta-feira será o chileno Pierro Maza que vai aí apitar o jogo da volta contra o Estudiantes da Argentina pela segunda e decisiva partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Então vamos seguir focado com tudo aí, né? E vem aí CBF, pra mim, esses caras aí junto com Conmebol são tudo farinha do mesmo saco, tá? CBF é outra também que vira e mexe aí, tá sacaneando o Flamengo, prejudicando o Flamengo com algumas arbitragens aí, realmente, né? Que só faz prejudicar o Flamengo, atrasar o Flamengo. E principalmente, não só o Flamengo, né? O futebol brasileiro em si. É uma vergonha que está acontecendo com o futebol, não só brasileiro, mas também agora o futebol sul-americano, né? Uma vergonha. Mas amanhã teremos Flamengo e Vasco. Rafael Klein, torcer para que ele faça um bom trabalho, torcer para que ele possa realmente exercer a sua função como ele deve exercer, como tem que ser exercida, trabalhar corretamente, tá? Errar é humano, acontece erro, né? Acontece um erro, 2 erros ali, mas quando é excessivo, como aconteceu agora pela Libertadores, é um absurdo. Aquilo ali foi na cara dura, mas torcer para que o senhor Rafael Klein sim faça um excelente trabalho amanhã e que vença o melhor amanhã, Flamengo e Vasco no Maracanã. Claro que o Flamengo
né, muito superior, mas é clássico. A gente sabe como é que é e vamos torcer. O importante são os 3 pontos e o Flamengo conquistar esses 3 pontos. Mas tá aí Alejandro Domingues e Samichaldi se encontrando, batendo aquele papo, almoçando lá em Luque, no Paraguai. O que você achou, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, uma ótima tarde para todos, fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.